vídeo. Eu vou colocar, antes de passar a palavra para o senhor Ureta, dois jornais que tratam também desse mesmo assunto. Eu vi aqui nos comentários, o Superchat está ativado, há muitas pessoas comentando, achando que o Papa Francisco não proibiu as missas nas paróquias. Eu vou mostrar primeiro o artigo do jornal O Público, o maior jornal, um dos maiores jornais de Portugal. Papa Francisco proíbe missa, segundo o rito antigo, nas igrejas paroquiais. E aqui embaixo fica bastante claro, fora das igrejas paroquiais e sujeitas à aprovação de um bispo. Em nome da comunhão eclesial, o Papa Francisco publicou esta sexta-feira um motu próprio, decreto papal, restringindo fortemente as missas segundo o rito antigo, ou tridentino, como é conhecida a missa antiga, sujeitando-se às autoridades de cada bispo e proibindo que sejam realizadas nas igrejas paroquiais. Vejam bem, a maior parte das missas hoje são celebradas nas igrejas paroquiais. Nos Estados Unidos, por exemplo, que todas as dioceses, são milhares de missas, elas são celebradas nas paróquias. Elas passam a estar proibidas a partir de quando começa a valer esse decreto. Se eu não me engano, é hoje. Eu vou colocar um outro texto, um outro artigo, porque alguém poderia dizer que o jornal Público não é a voz da igreja e que ele está, portanto, reproduzindo uma opinião errada sobre a matéria. Eu vou colocar o jornal oficial do Vaticano, o Vatican News. Ele está entrando na tela nesse momento. Esse é o jornal oficial do Vaticano. Novas normas sobre a missa antiga, maior responsabilidade do bispo. Vamos ver aqui embaixo. As missas com rito antigo não serão mais realizadas nas igrejas paroquiais. Portanto, proibiu nas igrejas paroquiais as missas antigas. O bispo determinará a igreja, que não pode ser paróquia, e os dias de celebração. O celebrante deve ser um sacerdote delegado pelo bispo, ou seja, aquilo que valia antes, que todo o sacerdote tinha autorização, isso também caiu. O bispo terá o cuidado de não autorizar a constituição de novos grupos. Se um grupo novo quiser aparecer pedindo a missa em latim, a missa antiga, chamada de missa tridentina, missa de São Pio V, se aparecer um grupo de fiéis e pedir ao bispo, o que diz o Papa Francisco, o bispo terá o cuidado de não autorizar a constituição de novos grupos. Vejam bem, isso aqui é o jornal oficial do Vaticano. Os sacerdotes ordenados após a publicação odierna do motu próprio, ou seja, desse último, que pretendem utilizar o missal pré-conciliar, devem enviar um pedido formal ao bispo diocesano, que consultará a Sé Apostólica antes de conceder a autorização, enquanto aqueles que já o fazem devem pedir a autorização ao bispo diocesano para continuar usando-o. Toda a liberdade que foi dada por Bento XVI, que deixou muito claro que a missa de sempre, essa missa chamada de tridentina, não começou no Concílio de Trento, ela sempre foi a missa católica, era a missa dos apóstolos. Essa missa de sempre, que a partir do pontificado de Bento XVI, passou a ser considerada um rito extraordinário na igreja e que todo sacerdote tinha liberdade de celebrar. O Francisco, nesse momento, no dia de hoje, no dia de Nossa Senhora do Carmo, revoga essa autorização e proíbe as missas nas paróquias. Vamos passar a palavra ao senhor José Antônio Ureta, que está nesse momento desde a França, fazendo um certo sacrifício de estar conosco aqui. Já são mais de meia-noite na França, são 5 horas a mais, portanto ele já passou até do horário de dormir, mas ele quis fazer essa exposição para o nosso público. José Antônio Ureta, como eu comentei, é um especialista, autor de vários livros sobre essa matéria. Muito bem-vindo, senhor Ureta, muito bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado, senhor Federico, muito obrigado pelo convite para participar desta live. Cumprimento muito especialmente a todos que estão assistindo. Para mim, realmente é particularmente doloroso, como o senhor já destacou, que este motu próprio tenha saído precisamente no dia de Nossa Senhora do Carmo, posto que Nossa Senhora do Carmo é a padroeira do Chile, é a padroeira do meu país, e nós, todos os chilenos, temos muita devoção a Nossa Senhora do Carmo e, portanto, é doloroso que na sua festa tenha aparecido um motu próprio tão trágico para a igreja. O senhor gostaria de começar a exposição do senhor tratando de algum tema específico? Eu sei que o senhor separou já vários pontos para ser tratado nessa live. Sim. E eu também colocaria algumas perguntas de algumas pessoas mais para frente. Podemos ir conversando. Bom, para dar assim a minha primeira impressão direta é que
se o Summorum Pontificum foi motu próprio de pacificação, não? Ou Traditionis Custodes, que é o título do novo motu próprio, Custódios da Tradição, e motu próprio de guerra. Não? E motu próprio de guerra e de desespero. No fim, eu vou explicar por que eu considero motu próprio de desespero. Agora, eu quero destacar já de início o seguinte, que Traditionis Custodes é uma bofetada na fase de Bento XVI. Não? Recentemente, o cardeal Sará publicou um Twitter, uma semana atrás, mais ou menos, dizendo que o Ratzinger, o Bento XVI, passará para a história como um grande teólogo e como o autor de Summorum Pontificum. Quer dizer, aquilo que mais marcou seu pontificado foi a Summorum Pontificum. Não? Agora, todo mundo dizia que o Papa Francisco não ousaria mexer no Summorum Pontificum enquanto Bento XVI estivesse vivo. Não sei se porque ele percebe que o seu pontificado está no ocaso, não, que está fazendo água de todos os lados, não só, digamos, do setor conservador, mas até do setor progressista, ou porque ele sente que a saúde dele está fraca e que em qualquer momento pode ter uma crise maior do que ele já teve e vir a morrer, ele aparentemente decidiu adiantar as coisas e simplesmente acabar com aquilo que Bento XVI, com uma vontade de pacificar a verdadeira guerra litúrgica que houve na igreja nos anos 70 e 80, não? E indo mais longe do que tinha ido o Papa João Paulo II, não? Liberou plenamente a celebração da missa no rito tradicional. Aliás, não é somente ao Summorum Pontificum, contra o qual ele se volta, mas também contra outra grande marca registrada, digamos, do pontificado do Papa Bento XVI, que foi a proposta da uma hermenêutica da continuidade, não, a respeito das passagens controvertidas, dificilmente conciliáveis com a tradição que estão nos documentos conciliares. Não? No próprio texto do motu próprio Traditionis Custodes, não, o Papa Francisco demonstra defender um conceito evolutivo de tradição. Não? Na carta que acompanha o motu próprio, ele deixa claro. Não? É um conceito evolutivo que permite reinterpretações em ruptura com o que a Igreja sempre ensinou. Senhor Ureta, apenas para ficar claro para o nosso público, o motu próprio saiu e ao lado do motu próprio veio uma carta a todos os bispos. Uma carta introdutória, como o Summorum Pontificum também. O Summorum Pontificum tinha a parte, propriamente o motu próprio, a parte dispositiva, mas Bento XVI publicou uma longa carta dirigida aos bispos do mundo explicando o motu próprio. O Papa Francisco procedeu da mesma maneira. Então tem o texto do motu próprio com a parte dispositiva e a carta com a parte, digamos, explicativa. Não? Uhum. E é nessa parte explicativa em que ele deixa claro que ele tem um conceito evolutivo, dinâmico, essa palavra dinâmico, da tradição. E, portanto, sendo dinâmico, no fundo, não é apenas que nós temos um desenvolvimento no sentido de um conhecimento externo cada vez maior, mas um desenvolvimento interno, pelo qual coisas que eram verdades deixam de serlo e o ensino da igreja muda. Como vimos, por exemplo, acontecer com a mudança no catecismo a respeito da pena de morte. Não? Uhum. Foi uma clara demonstração de que ele tem esse conceito evolutivo de tradição. E é em nome desse conceito evolutivo de tradição, não, que ele, no fundo, toma essas disposições. Ele disse que escreve o motu próprio por causa que está preocupado com a unidade da igreja, porque aqueles que frequentam a missa tradicional, no fundo,
utilizam a missa tradicional como uma espécie de bandeira para se oporem ao Concílio Vaticano II, não? E que ele, como deve velar pela unidade da igreja, isso é inaceitável, não? E então ele insiste em que é preciso aceitar Vaticano II, não enquanto continuidade, como Bento XVI, com a hermenêutica da continuidade quis fincar, mas enquanto novidade, por ser a etapa mais recente dessa evolução dinâmica do magistério, não? A qual necessariamente seria inspirada pelo Espírito Santo, não? Tem uma frase que deixa isso muito claro. Portanto, se trata de uma canonização de Vaticano II que é inaceitável, porque os padres conciliares e o próprio Paulo VI, não, que ratificou o concílio, não quiseram revestir os documentos com o selo da infalibilidade. Por lo tanto, se os documentos do concílio não são infalíveis, não, pode-se dissentir de algumas passagens nas quais não se percebe uma continuidade com o ensino tradicional, não? Portanto, afirmar, como faz o Papa na carta, não, que duvidar de algumas passagens do Vaticano II e, em última análise, duvidar do próprio Espírito Santo que guia a Igreja, é uma afirmação historicamente e teologicamente falsa e abusiva, não? É falsa porque os padres conciliares não quiseram dar nenhum dogma. E Paulo VI lo deixou explícito, que não tinha sido proclamado nenhum dogma. Portanto, nada do que há no Vaticano II é infalível, exceto aquilo que é uma repetição daquilo que já era dogmático. Pero as novidades, nenhuma das novidades goza da infalibilidade. Portanto, historicamente falso e abusivo, porque é pretender impor uma infalibilidade do Vaticano II que não existe. Não? Igualmente... Sobre isso é interessante. O Monsenhor Gherardini, eu estava lendo agora alguns livros dele, era um grande teólogo de Roma, professor emérito, se não me engano, da Lateranense, foi um dos maiores teólogos da época de teologia. Ele escreveu vários livros exatamente levantando problemas teológicos do Vaticano II, que era preciso que fossem ainda resolvidos pela Igreja. Agora, por essa decisão do Papa Francisco, parece que ele é colocado na ilegalidade, ou todos aqueles que levantam problemas doutrinários, sérios, fundamentados, para os quais a Igreja ainda deve apresentar as respostas, nesse momento são colocados como se estivessem agindo contra um dogma, o que nunca foi assim, pelo menos até antes do pontificado de Francisco. Exatamente isso. E ele, uns 2 meses atrás, ou 3 meses atrás, teve um encontro com o departamento, digamos assim, de liturgia do episcopado italiano, não? Para celebrar 50 anos da, digamos assim, aplicação pastoral litúrgica das reformas, e naquela ocasião disse: quem não aceita o Vaticano II na sua integridade está fora da igreja. Não? Está fora da igreja. Agora, isso é perfeitamente abusivo. E também é igualmente falsa e abusiva a afirmação da carta de que há uma relação estreita entre a escolha das celebrações segundo os livros litúrgicos precedentes ao Vaticano II e a recusa da Igreja e das suas instituições. Na mentalidade do Papa, quem participa da missa tradicional está recusando a Igreja e recusando as instituições da Igreja. Isso é absolutamente falso e calunioso. Pelo contrário, não há mais pessoas mais fiéis à Igreja, ao ensino tradicional e desejosos de ser obedientes em relação à hierarquia, que os fiéis que frequentam as missas tradicionais. Pelo contrário, são os alemães que estão fazendo aquele caminho sinodal, que pregam todo tipo de heresias. Eles são os infiéis, não? Eles são os que contestam a unidade da Igreja e que querem criar uma nova Igreja. Pelo que sai nessa carta, aparentemente são aqueles que defendem a tradição católica que estão dividindo a Igreja, e não aqueles que defendem tudo que é contrário à doutrina da Igreja. Contra esses, não há uma voz de censura. Mas em relação aos outros, aqui é 2 pesos e 2 medidas. Pois é, na carta ele afirma que, aspas, eu cito, é para defender a unidade do corpo de Cristo que me vejo obrigado a revocar a faculdade concedida por meu predecessor. Agora,
E nisso é que demonstra que seu conceito de unidade tem mão e não tem contramão, não? Ou seja, como dizem os ingleses, double standard, não? Tem dois critérios diferenciados, não? Então, o caminho sinodal alemão pode fazer as propostas mais heréticas e mais cismáticas, não? Sacerdócio feminino, intercomunhão com os protestantes, aceitação da homossexualidade, democratização da igreja, etc. E não acontece nada, ninguém é sancionado, eles podem abençoar uniões homossexuais, não acontece nada. O Monsenhor Betzing, não, que é o presidente da Conferência Episcopal Alemã, esteve 3 semanas atrás no Vaticano e grande reunião, o Papa encorajando que eles continuassem indo para frente com o caminho sinodal, que o cardeal Müller e outros cardeais têm dito estar em uma via cismática e herética. Não? Bom, aí não existe nenhum motu próprio para garantir a unidade. A única documento é contra os tradicionalistas, que são precisamente aqueles que defendem o ensino tradicional da igreja e que defendem a estrutura hierárquica da igreja. Então, todo rigor e vai para um lado e não vai para o outro. Pretendem colocar um colete, não, aqueles que são fiéis e deixam livres aos infiéis. Não? E, bom, outro aspecto contraditório, já que estamos falando das contradições do Papa Francisco, é que o Papa Francisco prega a colegialidade e a sinodalidade, não? Vista como uma pirâmide invertida, em que, no fundo, seriam os leigos que mandam. Mas ele tira dos bispos faculdades que os ordinários da diocese sempre tiveram. Alguns meses atrás, por exemplo, ele tirou a faculdade dos ordinários de erigirem institutos de vida consagrada ou sociedades de vida apostólica diocesanas. Não. Estão proibidos de autorizar novas comunidades religiosas sem autorização do Vaticano, algo que é absolutamente imemorial. Agora, ele tira dos bispos a possibilidade de erigir paróquias pessoais para as comunidades que seguem os ritos, os livros tradicionais. Não? Tira deles. E depois tira deles, na realidade, a licença, digamos assim, o poder de autorizar aos novos sacerdotes a celebrarem, porque tem que ele consultar, o bispo tem que consultar antes com a Santa Sé. Então, bom, uma de duas, ou é sinodalidade ou é ditadura, não? Mas do jeito que está caminhando para uma ditadura e validando aquilo que Henry Sayre escreveu com o eloquente título, não? O Papa ditador. O Papa ditador. Só para ficar claro para o nosso público, então, de um lado, o Papa Francisco prega a sinodalidade, praticamente enfraquecendo a autoridade do Romano Pontífice, ele enfraquece a autoridade do papado. Agora, por outro lado, ele centraliza a autoridade nele, ao impedir, inclusive, que os bispos possam dar a autorização que sempre deram. Exatamente. Esse é o argumento que você está dando. Tira poderes dos bispos que sempre existiram na igreja. Não? Então, essa é, novamente, double standard. Não? Ele... dois pesos e duas medidas. As limita e nas outras autoriza. Não? Então, se comporta, na realidade, como um papa ditador. Aliás, tem o principal vaticanista francês, Jean-Marie Guénois, do Figaro. E ele tem um blog dentro do próprio jornal Figaro, que é o maior cotidiano francês. Não? Ele escreveu, 3 dias atrás, uma longa reportagem, esteve recentemente no Vaticano, disse, olha, fazia tempo que não ia ao Vaticano por causa da pandemia, e me encontrei com um clima completamente mudado. Não? Um clima deletério, disse, clérigos, ou leigos, mulheres, homens da Santa Sé estão em crise, disse, e uma crise profunda, originada num grande mal-estar. Não? E ele disse, o método do Papa não é lisível, as pessoas não sabem o que se atender, no que se esperar. Não? E disse, os papas anteriores e a Cúria tinham uma direção clara. O Papa Francisco reuniu tudo na sua pessoa, com um estilo de governo autoritário e variável, disse que é mais ou menos como a meteorologia, como o tempo variável. A gente não sabe se vai chover, vai ser sol, etc. E as pessoas ficam muito nervosas. Ele disse, jamais constatei um tal esgotamento
tanta divisão e, acima de tudo, tanto medo. Tanto medo nos funcionários do Vaticano. Então, a gente vê que esse motu próprio é o resultado um pouco, não, desses maus humores do Papa, não, mas que corresponde a uma doutrina, uma agenda, não, que... nesse motu próprio, Sororeta, ele fala que os tradicionalistas colocam em risco a unidade da igreja com a missa. Agora, o que se vê e o que você tem visto é que são exatamente os progressistas. Aqui em Francisco, o Papa Francisco tem dado tanta liberdade e tanto apoio. E aqui, novamente, se vê isso, pela descrição que o senhor está fazendo, até mesmo do Vaticano, que se percebe uma quebra de unidade por causa da maneira como as coisas estão sendo levadas. Exatamente. Então, e essa personalização do poder, não? A centralização excessiva, que depois dá em documentos como este. Agora, a principal crítica, não, do motu próprio é o seguinte, é que o cerne do motu próprio, não, consiste em declarar que só existe uma forma no rito romano e que essa é a forma do Novus Ordo Missae de Paulo VI. Esse é o cerne do documento. As disposições resultam dessa tese fundamental. Não? Só existe um rito romano e esse rito romano é o Novus Ordo de Paulo VI. Sumorum Pontificum dizia exatamente o contrário. Dizia que o rito tradicional nunca tinha sido abrogado e que, portanto, as duas formas, a ordinária e a extraordinária, como ele chamou, eram legítimas e eram paralelas e deviam enriquecer-se mutuamente. Então, o Papa Francisco disse exatamente o oposto do que disse o Papa Ratzinger. Não? A consequência prática é que no regime da Summorum Pontificum, todo sacerdote do rito latino tinha pleno direito e liberdade de celebrar o rito antigo. E os bispos podiam apenas regulamentar a sua celebração pública. Quer dizer, em que igreja, quando fosse uma celebração. Agora, a celebração privada, não, era intocável, porque um sacerdote, por ser do rito latino, e o rito tradicional não tendo sido abrogado, todo sacerdote tem direito a celebrá-lo. Não? Agora, no regime das tradições custodes, pelo contrário, a celebração do rito tradicional é um indulto. É um indulto. Uma espécie de anomalias. É como um sacerdote, por exemplo, do rito latino celebrar o rito melquita. Não se pode. Só se pode realmente tendo um indulto. Não? Aqui seria mais ou menos o mesmo, como se um sacerdote quisesse celebrar um outro rito da Igreja Católica e não o rito romano. E é por isso que precisa da autorização do bispo. É uma consequência imediata desse princípio, de que só existe um rito e o rito é o Novus Ordo Missae. Nós recebemos uma pergunta do senhor Gabriel Zeimer, que eu sei que está na Áustria, seguindo o canal. O Papa Bento XVI disse que a missa de São Pio V nunca foi abrogada, exatamente o termo que o senhor estava tratando, ou seja, nunca foi abolida. Trata-se agora de abolição gradual feita pelo Papa Francisco? É uma pergunta que não ele faz. Gradual, não é gradual, é uma abolição radical mesmo. Radical. Ele o disse explicitamente. Não só existe uma forma, não? O que implica que está abrogado. Não? Agora, essa mudança, que pode parecer puramente disciplinar, tem uma consequência teológica gravíssima, gravíssima, porque implica uma ruptura no desenvolvimento orgânico do rito romano. E o que vou tentar explicar agora. Não? Ora, qual é a consequência muito grave disso? É que o grande teólogo do século XVI, Soares, e o cardeal Torquemada, que era tio, não, do inquisidor, o famoso afirma inquisidor, que um papa seria cismático, aspas, caso quisesse mudar todas as cerimônias eclesiásticas fundadas na tradição apostólica. Um papa pode ser cismático e uma das formas de cisma é, não, mudar as cerimônias eclesiásticas fundadas na tradição apostólica. Existe um livro interessante, porque o nosso público não conhece muito bem essa matéria. No Brasil,
Infelizmente, a doutrina católica é conhecida muitas vezes na superficialidade, há uma fé muito autêntica, muito profunda, mas esses matizes teológicos nem sempre são conhecidos. E um deles é esse que o senhor tratou, que um papa pode cair em cisma, que um papa pode cair em heresia. Isso é uma doutrina que cada vez mais vai ficando assente na Santa Igreja, mas que, entretanto, para o nosso público nem sempre é muito claro isso. A importância do católico, portanto, sempre se manter fiel àquilo que ele recebeu no batismo. Eu espero que depois, ao final do vídeo, o senhor ainda trate desse assunto, como é que um católico deve se portar diante dessa situação de hoje. Sim, podemos depois conversar a respeito disso. Mas essa é uma realidade. Um papa pode cair em heresia e também pode ser cismático, ou seja, ele que se separa da igreja, em lugar da igreja separar-se dele, ou uma igreja separar-se dele. Bom, o interessante do caso é o seguinte: existe um teólogo, um liturgo, ou seja, um especialista de liturgia, Monsenhor Klaus Gamber, tinha um centro de liturgia em Regensburg, na Alemanha, não? Que o então cardeal Ratzinger considerava o maior liturgista da igreja no século XX, não? Que escreveu um livro que se chama A Reforma Litúrgica em Questão. E nesse livro ele explica, não, que o cerne do livro dele é para mostrar que as reformas, não, que as formas originárias do culto católico, na realidade remontam a nosso Senhor Jesus Cristo e aos apóstolos, não? E que foram se desenvolvendo gradualmente a partir do costume geral. Então, há uma comunidade originária com um rito originário que no começo tinha muito da sinagoga, que depois foi evoluindo, evidentemente com a celebração da missa aos domingos, e aos poucos, então, isso se foi desenvolvendo. E aquilo que ficou costume geral, então depois foi sancionado pelos sucessivos bispos, não, ao longo da história. Não? Então é como um rio que tem uma fonte e um curso. Não? Agora, a partir desse princípio, que toda liturgia tem que, assim como Nosso Senhor confiou à igreja um depósito da fé, confiou um depósito litúrgico, e esse depósito litúrgico tem que desenvolver-se de maneira orgânica. Então, o Sr. Gambler tira 5 consequências disso. A primeira é que um rito não pode ser recriado inteiramente, porque se é recriado inteiramente não tem nenhuma relação com a fonte originária do rito. Não? Em segundo lugar, o desenvolvimento de cada rito na igreja deve tomar em conta a atemporalidade de cada rito, não? Sem ruptura com a tradição, precisamente, não? Para fazer parte do caudal daquele rio litúrgico. Não? Em terceiro lugar, que não se pode trocar elementos entre vários ritos. Então, o rito latino teve seu desenvolvimento, o rito melquita teve seu desenvolvimento, o rito sírio-malabar teve seu desenvolvimento. Então, não pode pegar-se um elemento do rito sírio-malabar e colocá-lo artificialmente no rito latino. Porque não é inorgânico, é artificial, não faz parte, não, dessa continuação do rito ao longo da história. Não? Quarto, é que a modificação de alguns elementos essenciais significam a destruição do rito. Se se tiram certos elementos essenciais, na realidade o rito todo ficou destruído. Não? E quinto, por último, que o retorno a formas primitivas, como por exemplo o restabelecimento do canto gregoriano por São Pio X, é possível com certas condições, não? Porque é uma espécie de volver atrás no curso do rio. Não? Bom, esses são os 5 princípios que o Sr. Klaus Gamber tira, não, dessa ideia de que o rito originariamente vem dos apóstolos de Nosso Senhor Jesus Cristo e do costume geral que se estabeleceu nos primeiros séculos da igreja. Bom, daí resulta que o rito da Santa Missa, no seu conjunto, está fora do poder disciplinar do Papa. Essa é a conclusão do Monsenhor Gamber. O Papa não pode dispor, não, do rito no seu conjunto. Ele pode, claro, introduzir novas festas, mudar algumas orações, eliminar alguns
abusos, etc. Mas desde que permaneça a integridade do rito, não, em seu desenvolvimento orgânico. Bom, ele diz, nenhum documento na igreja jamais declarou que o Papa teria o poder de abolir o rito tradicional. Impossível. Porque isso seria o ato cismático, precisamente. Seria cortar o rio, o curso do rio, não? E começar um novo rio, na realidade, não? Que não está mais ligado às origens. Então, foi por isso que, em 1986, a comissão de 8 cardeais, nomeada pelo Papa João Paulo II, não? Para estudar se a missa de São Pio V tinha sido abrogada, não? Concluiu que nunca foi supressa a missa de São Pio V, nunca foi supressa. E que, aspas, nenhum bispo tem o direito de proibir a um padre católico de dizer a missa tridentina. Fecha aspas. Essa é uma declaração do cardeal Stickler, o falecido, que era membro da comissão e fez essa declaração ao The Latin Mass, em uma revista norte-americana. Agora, qual é o problema? É que o motu próprio, Tradiciones Custodes, autoriza os bispos a proibirem os padres católicos a celebrar o rito tridentino. Ou seja, contrário, e diametralmente em contrário do que estava definido já desde a década de 80. Pela comissão de 8 cardeais e depois reafirmado mais uma vez por Bento XVI no Sumorum Pontífico, em que diz, o rito latino tradicional nunca foi arrogado. Por quê? Não pode ser arrogado, porque se for arrogado, implica um ato cismático, a igreja que corta com suas origens. Não? Então, é uma razão muito profunda essa. Uhum. Então, o que implica que, digamos, se hoje em dia o sacerdote não tem mais a liberdade de celebrar o rito, é que na prática foi abolido. Não? Na prática foi abolido. Ora, o Papa, evidente, tenta evitar a acusação de cisma, implicitamente, alegando de que o novo Ordo Mist é o mais novo desenvolvimento do rito tradicional. Não? Agora, essa não é verdade. O livro do Monsieur Gamber, não, é dedicado precisamente a dizer que a liturgia damaso-gregoriana, ou seja, o rito dito de São Pio V, em realidade vem do tempo de São Damaso, não? De São Damaso e São Gregório Magno, não? E permaneceu essencialmente o mesmo por 1400 anos, até o rito de Paulo VI. Houve pequenas mudanças aqui ou lá, não? Mas o rito essencialmente foi o mesmo. As modificações que houve não tocaram em nada o rito propriamente dito. O rito permaneceu fundamental. É um conceito fundamental. E São Pio V limitou-se a estabelecer uma versão uniforme do missal, deixando intactos os ritos particulares antigos, além do mais, que provaram que terem mais de 200 anos. Não? Agora, o Novus Ordo Misse, de Paulo VI, alterou substancialmente o rito, não? Fazendo um rito fabricado em laboratório. Essa é a realidade. Com empréstimos até da ceia pascal dos judeus. Por exemplo, aquelas duas orações do ofertório são as berrakot, não, da ceia da Páscoa dos judeus. Não tem nada a ver com o rito cristão. Não? Tem coisas tomadas do rito copta, coisas tiradas. Então, as mudanças mais substanciais ocorreram no que antigamente era o cânon, ou seja, o cânon missa, a parte central, que hoje se chama oração eucarística, não? E que era cânon precisamente porque era imutável, não? Permaneceu imutável desde São Gregório Magno, por 1400 anos. Aí é onde mais houve mudanças. Por exemplo, 3 orações eucarísticas constituem uma ruptura completa com a tradição, diz o padre Monsieur Gamber, foram compostas segundo modelos orientais, não latinos, orientais, e galicanos, de um rito que desapareceu na igreja já na Idade Média. Não? Por exemplo, a mudança do Mysterium Fidei, não? Na missa tradicional
não, o celebrante, perdão, durante a fórmula da consagração diz Mysterium Fidei. Isso foi tirado daí e foi passado para uma aclamação, não, que o sacerdote diz, eis o mistério da fé, aí as pessoas respondem. Não. Esse Mysterium Fidei existe desde o século VI. Desde o século VI. Então, mudanças assim são radicais mesmo. Não? O padre Journel disse o seguinte, que a quarta oração eucarística foi elaborada numa noite por uma pequena equipe em torno do padre Gélineau. O padre Gélineau é um famoso padre que era compositor de música também. Não? As pessoas que mais antigas como eu, não? E que ouviram cantar "Oh Senhor é meu pastor", esse do padre Gélineau. Bom, ele foi um dos que participou na reforma. Olha o que ele declarou em um livro que escreveu, chama Demain la liturgia, amanhã a liturgia. Declarou: é uma outra liturgia da missa, o novo ordem. É preciso dizê-lo sem rodeios. O rito romano, tal como nós o conhecíamos, não existe mais. Ele foi destruído. Foi destruído. Então, não existe a suposta continuidade que o Papa não, alega, não, dizendo que é apenas uma modificação, uma modernização do rito tradicional. O Monsenhor Klaus Gamber diz: as modificações do novo Ordo Missa em relação ao antigo foram muito mais radicais que a reforma litúrgica de Lutero. Foi uma verdadeira demolição litúrgica. Então, implica... Isso é impressionante. Aliás, quem visita um desses países anglicanos e, por azar, acaba entrando numa igreja que ele não sabe que é uma igreja anglicana e vê um padre que não é padre, um pastor, celebrando, tem a impressão de que está vendo uma missa católica. E agora, quando a pessoa entra numa dessas missas, aqui no Brasil há tantas missas inculturadas, eu cheguei a ver uma missa em que a consagração era feita numa marmita, porque era em honra do MST, Movimento do Sem Terra. A pessoa não tem a menor ideia de que seja uma missa católica. Quer dizer, não, do ponto de vista prático... Um culto evangélico, protestante... Exatamente, acaba sendo a mesma coisa do que um culto qualquer desses outros aí. E a mudança que nós vimos na igreja, na missa, por exemplo, foi muito mais radical, como o senhor estava comentando agora, do que se vê em vários países protestantes. De tal maneira, essa mudança não era uma atualização orgânica da missa, mas pelo contrário, era uma nova missa, que a mudança é muito mais forte do que foi a própria reforma de Lutero. Pois é. Então, por isso eu disse no começo, que o Papa está abrindo uma guerra litúrgica, porque agora volta novamente ao debate, não? Tudo que foi feito na reforma litúrgica. Então, ele trouxe de volta a guerra, não? Que mais ou menos se tinha pacificado. Não? E é um ato de desespero, como disse. Por quê? Porque os seminários modernos, não, estão vazios. 3 semanas atrás, o bispo de Metz anunciou a clausura do seminário do Grande Este da França. Todas as dioceses do leste da França tinham um só seminário em Metz, foi fechado, porque havia só 3 seminaristas em todo o seminário, em todos os anos. Então, vão ter que vir estudar em Paris. Então, os seminários modernos estão todos mais ou menos nessas condições. As igrejas estão se esvaziando, sobretudo depois de que fecharam as igrejas sob pretexto de pandemia do Covid. Não? E começaram a incitar as pessoas a assistir à missa online, não? Na televisão. Bom, as pessoas se acostumaram, iam à missa já por hábito, não? Perderam o hábito, não vão mais à missa. Com isso, as dioceses estão falindo. Não? As dioceses estão todas falindo. Não? Aqui na Europa é dramático, não? É impressionante. Enquanto os seminários tradicionalistas estão cheios. Tem seminários que têm que recusar candidatos porque não tem espaço para poder acolhê-los. Não? As missas, as comunidades tradicionalistas, não? São grandes, aumentaram depois do confinamento, sobretudo por causa da comunhão na mão, como nas igrejas modernas proibiram dar a comunhão na boca, e disse, bom, não quero comungar na mão, então começaram a frequentar a missa tradicional. Acontece que a maioria das famílias que vão à missa tradicional são famílias jovens, com crianças, não? Enquanto nas igrejas
onde se celebra o rito novo, é muito fácil praticar o distanciamento social pós-pandêmico, porque não há ninguém e todas as pessoas são velhas, não? Enquanto que nas igrejas tradicionalistas está todo mundo apinhado e a criançada, toda, os bebês chorando, etc. E são famílias muito generosas em dar os filhos para os seminários ou para congregações religiosas, para as freiras, e em dar dinheiro. Portanto, as comunidades tradicionalistas não têm problema financeiro nenhum. Então, enquanto há uma espécie de grande barco imenso, Titanic, que está afundando, existe um barco mais pequeno, não chega a ser uma chalupa, um barco pequeno, não? Que esse está a flote e com pleno vigor. Então, em vista dessa situação, que parece um ato de desespero para tentar evitar, não, que esse movimento da juventude para o rito tradicional se acelere ainda mais. Então, o Papa Bento XVI teria sido um imprudente em abrir essa possibilidade, porque aí entrou toda uma geração, não? Aproveitou para ver a beleza do rito, porque é uma geração que sentia a ausência do sagrado. Aqui no Brasil, Sororeta, é impressionante a quantidade de grupo de jovens que buscam a missa antiga. Não são os velhos que estão atrás da missa antiga, são os jovens. São jovens que vão nas ruas do Brasil rezar o rosário publicamente, mostrando que a fé deles é pública. Eles não têm medo de se exporem. Há 30 anos atrás, os jovens tinham vergonha de se dizerem católicos. Esses jovens de hoje, que amam a missa de sempre, eles são, por assim dizer, a flor que Nossa Senhora está dando para o momento de maior desespero, por assim dizer, da civilização cristã, para o momento de maior perseguição da doutrina católica, da Igreja Católica, que o mundo já viu na sua história. Nesse momento, Deus dá uma geração de jovens que estão dispostos a enfrentar o mundo, enfrentar a imprensa, ir para a rua rezar. E são esses jovens que acabam, nesse momento, sendo as vítimas desse moto próprio. Ao invés de serem os demolidores da igreja, são aqueles que estão na primeira linha de frente defendendo a igreja, que hoje, por causa desse moto próprio, quase que se sentem órfãos, quase que se sentem diretamente atingidos e atacados naquilo que de mais essencial eles têm, que é o amor à Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E o amor ao Santo Padre, ao papado, digamos. Sim. E depois é uma coisa curiosa que até a imprensa secular aqui tem ressaltado, é o fenômeno que eles chamam dos tradismáticos. Quer dizer, há uma espécie de porosidade entre os tradicionalistas e os carismáticos. Porque os carismáticos cada vez mais se estão transformando em grupos de oração, e esses grupos de oração estão ficando cada vez mais mariais e também centrados na adoração eucarística. E começam a gostar das celebrações mais esplendorosas que fazem nas igrejas tradicionais. Então existe essa porosidade. E além do mais, os dois grupos se encontram nas ruas, como o senhor destacou, na luta, na batalha contra o aborto, contra o casamento homossexual, etc. Então há cada vez mais, não, essa porosidade e não existe mais essa espécie de estigma que existia antigamente com aqueles que defendiam o rito tradicional, não? Portanto, realmente é um ato de desespero, e o Papa Francisco, na realidade, se lança numa aventura, porque ele vai enfrentar uma guerra litúrgica em condições muito mais desfavoráveis das que teve o Papa Paulo VI, nos anos 70 e 80. Não? Primeiro porque o mito da primavera da igreja pós-conciliar se acabou completamente, furou como um balão. E o fracasso do novo Ordo Missio para atrair as novas gerações ficou claro. Só vão pessoas mais idosas, aí na América Latina ainda vão pessoas mais jovens. Aqui na Europa, na missa moderna, só vão os velhos. Não? As pessoas jovens não vão. Não? Em segundo lugar, não? Os progressistas, que nos anos 60 eram os jovens, enquanto que os tradicionalistas eram os velhos, não? Hoje em dia é o contrário. Os progressistas são todos de mais de 70 anos e são sacerdotes jovens que querem usar batina, que querem celebrar a missa, a rito tradicional, etc. Não? Então, a situação é outra, psicologicamente é outra. Antigamente, nos anos 60, eram os velhos que queriam defender a missa, não? Agora são velhos que querem defender a nova missa, não? E o dinamismo está do lado dos jovens. Não? Depois, a autoridade do Papa, não, foi demolida.
pelo próprio Papa Francisco. Recentemente saíram 2 livros a respeito de como o Papa Francisco é visto na Itália, não? E a conclusão de um dos livros é que ele é um Papa de aperitivo. Papa de aperitivo. Esse tipo de pessoa que a gente gosta de encontrar-se no bar para conversar a respeito do tempo, do último jogo de futebol, etc. Não? Portanto, que a opinião dele vale tanto quanto outra. Aldo Maria Valli, que é um vaticanista, era vaticanista da RAI, da Rádio e Televisão Italiana, agora funciona de maneira independente. Ele escreveu um artigo recentemente que diz: antigamente se dizia Roma locuta, causa finita. Agora eu diria Roma locuta, não? Quid curat. A quem lhe importa? Não? Porque o próprio Papa desvalorizou a autoridade pontifícia. Não? Por exemplo, com essas conferências de imprensa que faz em cima dos aviões. Não? Banalizou a palavra de um Papa. Não? De maneira que, quando ele diz algo, hoje em dia tem muito menos repercussão que quando Paulo VI dizia algo. Não? Então, ele está em condições de inferioridade. Não? Hoje em dia, se pode perfeitamente questionar algumas as novidades do Vaticano II ou questionar o próprio novo Ordo Misse, coisa que nos anos 70 era dificílimo fazer. Não? O público não entenderia. Não? Portanto, se há uma batalha litúrgica, o setor tradicionalista está em condições, não? Muito melhores do que 30 anos atrás. Não? E, sobretudo, grandes episcopados não estão acompanhando o Papa Francisco e claramente estão indo numa direção diferente. Por exemplo, o episcopado norte-americano, que na última Assembleia Geral, não, aprovou por 72% de votos fazer um documento a respeito da coerência eucarística, não, dos católicos, visando os políticos que se dizem favoráveis ao aborto, evidentemente, e contrariando o desejo manifesto do Papa e do Vaticano de que eles não discutissem o assunto. 72%. Não? Depois, o episcopado polonês. É impressionante isso. Nós estamos vendo, de um lado, bispos que estão em rebelião contra o Papa, como é a questão da Alemanha, a rebelião contra a Igreja, digamos assim, e outros que, não aderindo a uma posição de sede vacantismo, porque esse é um ponto muito importante, esse canal sempre declara e se declara composto por católicos, apostólicos, romanos, outros bispos que, entretanto, mantendo-se fiéis à doutrina da Igreja, resistem a essas inovações que vão sendo apresentadas, como o episcopado americano tem demonstrado em grande parte, ou pelo menos em uma pequena parte, uma parcela. Depois tem o episcopado da Polônia, não, tem o episcopado francês, os bispos franceses, um mês atrás, nomearam 2 bispos para dialogar com os tradicionalistas. De tal maneira, as relações entre tradicionalistas e os bispos são boas, contrariamente ao que o Papa diz na carta do motu próprio, não? Que tem agora 2 bispos especificamente delegados para manter o diálogo. Então, não estão numa posição de querer reabrir as chagas e reabrir uma guerra litúrgica. O bispo de Montauban acaba de, uma semana atrás, e o bispo de Ferrara, também na Itália, de conceder uma paróquia pessoal, não, ao Instituto Cristo Rei Sumo Sacerdote, em Montauban. Então, indo inteiramente a contramão do que o Papa está fazendo. Não? Portanto, se houver essa guerra litúrgica, não, na qual nós devemos defender as posições tradicionais com todo respeito, não, do Papa, mas, sobretudo, fiéis ao ensino tradicional da Igreja, não, permanecendo fiel à Igreja, se houver essa guerra litúrgica, o Papa Francisco não vai ganhar, isso é certo. Isso é certo. Ele não vai conseguir dobregar um movimento que
cresceu e está forte demais para poder ser dobregado, não? Portanto, se ele pensa que isso vai ser posto em prática e que os bispos vão ser estritos e que vão tentar proibir, etc., ele está muito enganado. Uhum. Agora, para que então, senhor Ureta, que ele fez algo assim? Eu não sei se nós podemos levantar essa questão também, porque há um tempo atrás ele declarou que ficaria conhecido como o Papa que dividiu a Igreja. O senhor lembra dessa declaração dele? Lembro perfeitamente. Ele foi um jornalista alemão que referiu que em uma conversa com cardeais, isso foi na época da Amoris Laetitia, que ele sabia que estava dividindo a igreja, mas que não se importava. Depois, voltando do Moçambique, também lhe mostraram um livro a respeito dos católicos norte-americanos que dissentem da posição do Papa Francisco, e ele disse, não, eu me sinto orgulhoso de ser atacado pelos norte-americanos, não? E ele disse, eu não tenho medo de um cisma. Um cisma que ele mesmo está favorecendo, como é no caso da Alemanha. Agora, o cisma vai vir dos alemães, não dos tradicionalistas. Pois é, exatamente. Não vamos a resistir, porque o rito não foi abrogado, o rito tradicional não pode ser abrogado, por lo tanto, a parte dispositiva que abroga o rito é inválida, é nula, não? Sendo nulo, nenhum sacerdote está obrigado, em consciência, a pedir licença ao bispo para celebrar, não? Depois é preciso gerir as situações, não precisa entrar em conflito, mas, portanto, as pessoas, evidentemente, a imensa maioria vai fazer corpo mole, os sacerdotes vão fazer corpo mole, os bispos vão fazer corpo mole, e o Papa não vai conseguir aquilo que ele quer. Nós recebemos muitos comentários aqui, eu não sei quantos comentários chegaram, mas são centenas. Nesse momento, a live tem mais de 600 pessoas assistindo em 4 ou 5 redes sociais diferentes que nós estamos transmitindo, mas um deles eu gostaria de colocar na tela, eu já tinha colocado, é do senhor Nelson Fragelli, que, aliás, dá um curso aqui neste canal sobre a Revolução Francesa. Se você que está me assistindo não viu ainda, veja depois esse curso que o senhor Nelson Fragelli está dando aqui, é gratuito para todos os interessados. Ele lembra algo muito importante, que o primeiro grito de alarme foi dado pelo professor Plínio Corrêa de Oliveira, que dá nome ao nosso instituto, com considerações sobre o Ordem Mística de Paulo VI, que era um livro profético. Assim como foi profético também o Manifesto da Resistência. Nós vemos hoje uma grande confusão, às vezes, nos meios católicos. Aos progressistas desobedientes, igualitários, que não aceitam a autoridade do Papa, aqueles que devotam a sua vida a aceitar a autoridade do Papa, mas resistem às inovações porque elas contrariam a fé que eles receberam no batismo. E quem ensinou os católicos a tomarem essa posição, publicamente, recentemente na história da Igreja, foi Plínio Corrêa de Oliveira com o Manifesto da Resistência. Não é revolta e não é também cooperação com o mal, mas é resistência aos erros, respeitosa, mas firme, daquele que obedece à Igreja. Nós não somos donos da verdade, nós somos escravos da verdade. A Igreja Católica definiu a sua doutrina ao longo de 2000 anos. Nós não podemos mudar e ninguém pode naquela parte da doutrina que é infalível. E obedecendo essa doutrina, o católico sempre assegura que está fazendo aquilo que ele deve fazer, resistindo às inovações, respeitosamente, mas de forma firme. Eu queria colocar no fundo esse elogio ao professor Plínio Corrêa de Oliveira, porque foi ele que deu, nesse momento histórico, uma solução para todos os católicos, que é a solução da resistência. Agora, apenas para dar uma precisão histórica, o professor Plínio teve um papel fundamental, mas realmente o primeiro grito de alarme que houve foi aqui na própria França. O professor Plínio publicou até um artigo na Folha de São Paulo, do qual ele era colunista, chamava O Direito de Saber, não? Comunicando ao público brasileiro as críticas que estavam sendo feitas ao novo Sordomice, que ainda não tinha sido promulgado, não? Então, ele transmitia no Brasil as críticas que estavam sendo feitas na França, não?
ele constituiu uma comissão, não? Da qual faziam parte o Dr. Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira, o Dr. Paulo Correa do Brito Filho, o Sr. Gregorio Vivanco López, junto com Don Antônio de Castro Mayer, para estudar aprofundadamente o Novus Ordo Missae, do qual resultou o livro mencionado pelo Sr. Fragelli, não? Considerações em torno do Ordo Missae, cuja autoria é do Dr. Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira. E nisso, claramente, tem uma posição de premissa, ou seja, verdadeiro primeiro grande estudo é esse. E também como atitude prática, porque quando Monsenhor Lefebvre fundou o seminário, o primeiro seminário era em Friburgo, e quando ele fez o seminário e não estava no seminário, ele mandava os seminaristas ir na missa nova na paróquia vizinha, não? E aos fiéis que o seguiam, lhes recomendava fazer o mesmo se não encontravam uma missa próxima, não? E na biografia oficial de Monsenhor Lefebvre, de Monsenhor Tissier de Malraux, é dito que recebeu uma carta de Don Antônio de Castro Mayer dizendo que, dadas os graves defeitos da nova missa, os católicos que estivessem conscientes desses defeitos e que não quisessem sofrer na sua fé, não pôr em risco a fé participando dessas missas, estavam dispensados até de ir na missa do domingo se não tivessem uma missa tradicional em torno. E isso, evidentemente, que era o resultado dos estudos que tinham sido feitos por essa comissão. Então, esse rol pioneiro é inegável, mas precisa ser bem precisado. Sim, não tem dúvida, mas a questão da resistência me parece que nesse momento histórico é muito importante. E o Dr. Plínio pegou toda a tradição da igreja, de vários santos, começando por São Paulo, que resistiu frente a São Pedro, que era o primeiro Papa. São Paulo resistiu quando São Pedro quis fazer algo que não estava de acordo com a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos ensinou, e Santo Tomás de Aquino, comentando isso, deixa muito claro o direito de resistência dos fiéis aos maus prelados, inclusive até mesmo um Papa que queira inovar na doutrina da igreja. E o Dr. Plínio publicou isso nos jornais, no Vaticano começou a fazer a abertura para os países comunistas. Aquele ato, me parece que profético, no melhor sentido dessa palavra, é o que nos dá as armas necessárias nesse momento para que nós possamos reagir e nos defender. Muitas das perguntas que eu tenho recebido aqui no Superchat, que está ativado aqui do lado, muitas das perguntas vêm exatamente nessa linha. O que fazer agora? Não sei se o senhor gostaria de comentar algo sobre isso, mas eu queria lembrar também que a reunião do senhor sobre isso, o vídeo que o senhor fez sobre isso, está na descrição desse vídeo, o link para esse vídeo só sobre esse assunto da resistência. Melhor, isso aí concentraram naquele vídeo, não é necessário falar demais. Como atitude prática, me parece que é simplesmente continuar a organizar as missas exatamente como até hoje, e se um bispo proibir a missa, não faz a missa na paróquia, faz em um outro local digno, mas continua a celebrar a missa, porque essa missa não pode ser aprovada. Ponto.